Estamos de volta na HBR TV com o Esporte Itapirense. Você acompanha as informações do esporte de Itapira através deste canal que é levado aos amigos que circulam aqui pela rodoviária de Itapira. No programa de hoje nós estamos recebendo o técnico da Esportiva Itapirense, Genildo Cavalcante, assumiu recentemente o comando da Vermelhinha e já está preparando o time para a estreia contra o 15 de Jaú no dia 1º de fevereiro no estádio Coronel Chico Vieira. Nós estamos mais uma vez no centro de imprensa do estádio municipal Coronel Chico Vieira, com o Esporte Itapirense. Genildo, é um prazer tê-lo conosco, participando aqui do Esporte Itapirense. Seja bem-vindo e que a Esportiva, em suas mãos, tenha bastante sucesso, principalmente no Campeonato Paulista da Série A3. Obrigado, Humberto, pelas palavras. É um prazer imenso estar aqui na cidade de Itapira, representando e defendendo as cores vermelhas e brancas. A gente fica feliz com a oportunidade de estar podendo trabalhar aqui pela primeira vez na cidade. Eu quero exatamente dar o meu melhor, o meu conhecimento que eu tive como atleta e depois como treinador de futebol, passar os nossos conhecimentos à equipe, ao elenco, e queira Deus que a gente possa ter êxito para poder fazer jus a essa receptividade que eu tive aqui na cidade. Genildo Cavalcante foi jogador de futebol, teve uma passagem pelo Corinthians. Então, Genildo, vamos falar um pouco da sua carreira de futebolista. Primeiramente como atleta profissional, os clubes que você defendeu no futebol brasileiro, para depois conversarmos um pouco também sobre a carreira de técnico. Como é que começou a sua carreira de futebol, de jogador de futebol? Bom, eu comecei em 1969 no Esporte Clube Corinthians Paulista, onde eu tive a felicidade de jogar até 1980. Então foram 11 anos. E nessa minha estada no Corinthians, eu fui emprestado para o Araçatuba em 77, onde nós fomos vice-campeão da divisão intermediária, eu fui artilheiro da divisão na época. Em 78 também fui emprestado para o Londrina Esporte Clube, no estado do Paraná, e depois eu voltei para o Corinthians. Posteriormente a isso, eu fui para o Comercial de Campo Grande, depois eu fui para o Noroeste de Bauru, onde eu fiquei 5 anos. Depois fui para o Santo André, depois joguei no Catanduvense, joguei na Central Brasileira de Cotia, joguei na Votuporanguense, joguei também no Ituano e joguei também na Seleção Brasileira de Novos em 1976, onde nós tivemos excursões pelo exterior, né, pela Oriente Médio, pela Europa. Foi praticamente essa a minha carreira que eu fiz. Joguei aproximadamente em 12 equipes profissionais. Dos técnicos com os quais você trabalhou como atleta, qual aquele que te marcou mais, que depois, na sua carreira de técnico, você está podendo aplicar algum ensinamento? Eu tive a sorte também de trabalhar com o professor Oswaldo Brandão, em 77, quando daquele título de 77 memorável. Tive outros treinadores como Armando Renganeschi, José Poi, professor José Teixeira. Enfim, foram vários treinadores, né? Mas onde eu aprendi a minha base mesmo foi com o professor Luiz Moraes Cabeção, onde eu reputo que foi a minha base, que eu trabalhei com ele de 69 até 76 no Corinthians, nas categorias de base, onde eu aprendi e fiz praticamente a minha história profissional. Criei uma estrutura emocional, psicológica, a forma de me conduzir dentro e fora de campo também. Então, eu tenho uma gratidão muito grande ao ex-goleiro do Corinthians e até de seleção brasileira, Luiz Moraes Cabeção, que me ensinou muito naquela época e me ensinou a ser um profissional digno que eu procurei ser durante toda a minha carreira. O Cabeção, inclusive, que disputava a posição com o Gilmar dos Santos Neves. Exatamente, o Cabeção fez uma carreira brilhante no Corinthians e tinha assim, foi reserva um tempo, né, do Gilmar, que todos nós conhecemos. Depois o Gilmar foi para o Santos e ele ficou como titular, é isso? Foi, exatamente. E é exatamente essa personagem que nós estamos falando, que é o Luiz Moraes Cabeção. Eu tenho um carinho muito grande por ele e um respeito, porque foi ele que me ensinou os meus primeiros passos dentro do futebol. E depois a convivência maior com o Oswaldo Brandão, depois com o professor Teixeira, que eu trabalhei praticamente 4 anos. E mesmo como treinador, o professor Teixeira trabalhou comigo como meu assistente, né, meu consultor. Isso me ajudou muito a amadurecer na minha vida profissional. Desses todos, nesta sua carreira de técnico profissional, qual você traz mais ensinamentos? Do Brandão, do Cabeção, do Teixeira? Humberto, na verdade, você pega um pouco de cada um deles, né? Eu tive outros treinadores também que não tiveram tanto nome, mas também já fizeram grandes campanhas aqui no estado de São Paulo e também em outros estados, que a gente pega um pouquinho de cada um. Mas como história, né? Como pessoa, uma celebridade que na época foi o Oswaldo Brandão, né? Pela sua característica que ele tinha de tratar os atletas, e também o professor Teixeira, o profundo conhecedor, profundo estudioso do futebol, acabou passando essa história para a gente acabou assimilando e procura desenvolver no dia a dia do nosso trabalho. Nós estamos conversando com o Genildo Cavalcante, técnico da Sociedade Esportiva Itapirense, que está em preparação final para a estreia no Campeonato Paulista da Série A3, estreia marcada para 1º de fevereiro no estádio Chico Vieira contra o 15 de Jaú. Genildo Cavalcante, você citou aí o Oswaldo Brandão, que era técnico do Corinthians, inclusive no memorável título que tirou o Corinthians da fila. Mas você não participou dessa campanha, você estava no Araçatuba, é isso? Eu participei do Corinthians, eu fiquei no Corinthians até dia 14 de abril de 77. E apareceu uma oportunidade para mim, eu não queria nem
ir naquele momento, mas eu acabei indo para Araçatuba, que também foi bom para mim, só perdi a chance de ter participado efetivamente no elenco daquele ano de 77. Mas eu comecei o campeonato atuando, fiz acho que umas 2 ou 3 partidas naquele ano de 77, que começou em meados de fevereiro o campeonato, e eu participei de 6 ou 7 partidas, indo no banco, e joguei umas 2 partidas. Então eu acabei optando em ir para Araçatuba, mas não concluí a campanha que fez em 77 com o Corinthians. Correto. Agora, nessa sua carreira de atleta profissional, dá para citar um time que ficou guardado na sua memória, que tem o Genildo nela? Na verdade, a minha história como atleta profissional, eu fui 4 vezes, tive acesso 4 vezes da divisão da extinta divisão intermediária. Fui 4 vezes artilheiro também dessa divisão da divisão intermediária, em 77, fui pelo Araçatuba, em 83 pelo Noroeste, em 89 pelo Ituano e em 87 pela Votuporanguense. Todos eles ficaram no meu coração, sempre tratei eles com muito carinho, muito respeito, mas talvez pelo tempo, né, que eu fiquei no Noroeste de Bauru, onde nós fomos vice-campeão em 83, onde o 15 de Piracicaba subiu, e no ano seguinte, de 84, a gente subiu sendo campeão paulista daquela divisão. Eu já vi que a sua memória é boa. Dá para escalar o Noroeste de vice-campeão de 83? Dá para escalar. Eu jogava com Silvio Luiz, Edinho, Jorge Fernandes, Carlos Alberto e Ferreira. Meio de campo jogava com Jânio, jogava com Bira, eu, e depois vinha Mauri, Osmair, gente, o outro nome ficou... Tá me fugindo, mas é basicamente esse time aí. E Marcão, um volante que jogava no Sertãozinho, um volante muito bom jogador, por sinal. Correto. Nós estamos conversando aqui no Esporte Itapirense, pela HBR TV, com o técnico Genildo Cavalcante. Nesse primeiro bloco, nós conversamos com ele mais sobre a sua carreira como atleta profissional. Daqui a pouco vamos conversar novamente com o Genildo Cavalcante, no segundo bloco, já falando da sua carreira como treinador de futebol. Daqui a pouco a gente volta no Esporte Itapirense.